porque parece que a solução para tudo na área de software é jogar fora tudo que tem e refazer do zero, e dessa vez da forma certa. E galera, como vocês estão? Espero que estejam bem nessa quarentena, espero que estejam ficando em casa e que possam estar se cuidando bem aí, para quem puder estar ficando em casa. E quem não puder também, obviamente. Bom, galera, hoje eu quero falar sobre um problema na área de software que afeta muito a forma como os projetos são feitos, a forma como o dinheiro e os recursos do projeto são disponibilizados no decorrer do ciclo de vida do software. E quero falar também sobre essa ideia um tanto esquisita de que software pode ficar pronto e finalizado em algum momento. Primeiro eu quero dizer que esse negócio de finalizar software é quase um absurdo. Absurdo de se falar, inclusive pensar sobre essa possibilidade. Software não é como prédio, inclusive, como o nome já diz, software vem de soft, fácil, mas ware, bens ou mercadorias, que trazendo para o nosso mundo de programação seria algo como mercadoria fácil ou algo que é fácil de modificar, ao contrário de hardware, que seria difícil de modificar. O negócio se complica porque no mundo da programação pegamos analogias de outras áreas, como por exemplo, engenharia civil. E na engenharia civil, nós basicamente construímos hardwares, fazendo uma pequena analogia, né? O lance é que construímos prédios, casas, pontes, e essas coisas são sim finalizadas. A construção dessas obras são sim finalizadas em algum momento, e entram em um período de garantia e depois em um período de manutenção. Antes da concepção dos momentos ágeis, os softwares ou programas eram construídos basicamente dessa mesma forma. A gente pegou emprestado a analogia da engenharia civil e dividimos a criação de software em etapas com início, meio e fim, sendo elas um período de levantamento de requisitos, criação da concepção inicial do projeto, que por si só já tem início, meio e fim, e ao finalizar essa etapa, a gente tinha a segunda parte, que é a parte de construção de todos os requisitos e tarefas que foram levantadas no período anterior ou de análise, como é chamado. Esse período de construção, ele pode durar meses ou até anos, dependendo do tipo de software. E esse projeto talvez nunca veja a luz do dia, ou se vier a ver, nem tão cedo. No final do período de construção do software, ele é implantado em um ambiente de testes, onde ele deve ser exaustivamente testado para que possa ser aprovado, e só aí vai ser enviado para o que a gente costuma chamar de ambiente de produção, que nada mais é do que instalar o software nos clientes que pagaram por ele, para que eles possam usar o produto, e no caso mais moderno, instalar o software em alguma nuvem, como a AWS, Azure, Heroku, ou até mesmo DigitalOcean, ou outro provedor de infraestrutura de nuvem. A partir desse ponto, o software está finalizado e entra em um período de manutenção. Em muitos contratos existe uma cláusula relacionada ao período de garantia, onde o software estará por um período de tempo pré-determinado, com uma garantia de que qualquer problema encontrado será solucionado pela equipe de software da empresa, sem custo nenhum para o cliente. Se vocês acompanharam até aqui, já devem saber que eu estou falando sobre o modelo de desenvolvimento de software em cascata, o famoso modelo Waterfall. O modelo Waterfall começou a ser espalhado e teve como um de seus principais marqueteiros o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que formulou um documento chamado DoD-STD 2167A, ou Department of Defense Standard 2167A, de 1988, que veio substituir um outro documento mais antigo, de 85, chamado DoD-STD 2167, sem o A no final. Esse documento delineava o padrão que deveria ser seguido na criação de software para as empresas contratadas pelo Departamento de Defesa americano. Neste documento, uma das cláusulas deste contrato dizia que todos os contratantes deveriam seguir um modelo de software, um modelo de construção de software que implementasse um ciclo de desenvolvimento de 6 fases. E essas fases seriam análise de requerimento de software, design preliminar e em seguida o que podemos chamar de design detalhado, tendo essas duas etapas de design sendo correspondidas pela fase de design só, codificação, testes unitários e integração, e a fase final de testes de operações, que por sua vez englobava uma série de etapas como instalação do software, migração, suporte e manutenção. Um dos mais fortes contra-argumentos para se construir software dessa forma era que um bug ou um problema mais grave encontrado quando o software já estivesse em produção seria muito mais grave, caro e difícil de alterar do que se o problema fosse descoberto no início da construção ou na análise de criação no desenvolvimento do design do software. O que é mais engraçado é que esse mesmo argumento é um dos pontos principais desse vídeo aqui, que é a ideia tosca de que depois dessas etapas o software estará pronto. Mas eu vou voltar para isso daqui a pouco. Hoje parece fácil ver como esse tipo de desenvolvimento de software não daria muito certo, mas há 40 anos atrás era a melhor forma que a gente tinha para construir software de qualidade com certo tipo de controle. Até que alguns caras que já tinham criado software usando essa metodologia de Waterfall, mas que trabalharam e trabalhavam com outras metodologias incipientes,
se reuniram nas montanhas de Snowbird, em Utah, e em fevereiro de 2001 criaram o Manifesto Ágil. Eu não vou falar sobre metodologias ágeis aqui, se você quiser ver algo sobre isso, eu vou deixar o link de um vídeo do canal do Fábio Akita, o Akitando, e lá ele fala bem detalhadamente sobre isso. Mas posso falar que com o advento das metodologias ágeis, a construção de software passou de um processo bem engessado para um processo mais flexível, e digamos que, por falta de outra palavra, mais ágil. O grande problema é que construímos software com a crença que existe um ciclo. Mesmo que o ciclo agora seja menor ou dividido em várias etapas, ainda acreditamos na construção de software como um processo que tem início, meio e fim, assim como um prédio ou qualquer outra obra da área da construção civil. O que eu estou dizendo aqui é que ainda se trabalha com a noção de que o projeto de software acaba em algum momento. E isso, como muitos de vocês que trabalham em empresas de consultoria podem atestar, é uma falácia. O software nunca está realmente finalizado. Sempre irão existir novas features, demandas e bugs para se resolver, o que simplesmente vai fazer com que novos projetos sejam criados para se adicionar essas novas features. Veja que aqui eu estou fazendo uma distinção entre software, o que foi e está sendo desenvolvido, de projeto, que seria um delineamento de um conjunto de tarefas que devem ser entregues em um determinado espaço de tempo. Essa noção de que todo software pode ser finalizado acaba por delinear toda a forma como recursos, seja dinheiro ou pessoas, são alocadas em um projeto. Aqui eu quero adicionar um adendo para dizer que sim, eu sei que alguns softwares podem sim ser finalizados. Por exemplo, um jogo ou uma versão de um software específico, mas no geral o desenvolvimento de um software, como veremos a seguir, nunca acaba. Ele está sempre evoluindo, se transformando e em muitos casos o software se torna um Frankenstein ou se torna totalmente desfigurado de como era inicialmente. Pelo fato de acharmos que a parte mais importante do software é a parte da construção, podemos acabar alocando pessoas sêniores para desenvolverem os softwares, deixando os júniores de lado em projetos menores ou de menos importância e só alocando os mesmos quando este projeto em questão já esteja finalizado e entrando no período de manutenção. Por existir essa noção de que o software está finalizado e agora entra em um período de manutenção, onde a parte principal e mais complicada do software já foi feita, muitas empresas acabam por alocar pessoas menos experientes para efetuar essa manutenção do software. Acontece que o mundo real está cagando para como você acha que software deve ser feito. E pela própria natureza do software, é nessa etapa que muitas empresas acabam por perder os contratos. Pensa comigo. O cliente não vai nem pensar em te pedir para quebrar as paredes principais que dão sustentação a um prédio, porque o próprio cliente vai perceber o quão absurdo seria esse tipo de pedido. Mas o mesmo cliente pode, depois do software estar pronto, pedir uma alteração que pode mexer na estrutura principal do projeto. O problema aí não é a alteração específica, e sim quem vai fazer ela. Como a empresa encara o período de manutenção e criação de novas features como um período que vem depois que o software está pronto, é provável que os programadores mais experientes já estejam trabalhando em outro projeto e que os programadores menos experientes ou mais baratos, baratos, digamos assim, estejam dando manutenção no sistema. E como eles não participaram, ou pelo menos não participaram tão ativamente na construção do software, eles podem acabar por fazer alterações que não deveriam ou que poderiam ser feitas de uma melhor forma. E é nesse momento que as coisas começam a desandar. Meses depois e várias alterações complexas depois, a empresa começa a receber muitas críticas e tickets de bugs abertos, o que acabam por fazer com que a gerência da empresa desloque programadores mais sêniores para o projeto novamente, e nesse momento nem eles mesmos podem reconhecer o projeto e vão, com certeza, passar um feedback de que alguns bugs vão demorar bem mais do que se imaginava para resolver. Se você acha que isso que eu acabei de falar com relação ao projeto não acontece, é porque você ainda não participou de tantos projetos assim, ou pelo menos nunca esteve em um grande projeto enterprise um pouco problemático. Eu nem quero que você acredite na minha palavra. Se você trabalha no mundo enterprise, esse tubarão um dia vai te dar uma mordida. O que eu estou relatando aqui não é nem de longe culpa de programadores menos experientes, e sim culpa do processo. Mesmo que tenhamos adotado métodos ágeis, feito stand-up meeting, planning poker, planning isso ou aquilo, mesmo que tenhamos entregado software a cada 2 semanas, iterado com clientes, feito todas as etapas do Scrum, trabalhado com testes, se a empresa adota uma política de colocar profissionais mais caros e mais experientes em um dado momento do projeto que é tido como mais importante para adicionar programadores menos experientes quando o projeto já estiver no cliente e estiver em um período de manutenção, esses problemas vão acontecer. Daí, eu faço 2 perguntas. Primeiro, por que as empresas fazem isso? Segundo, como fazer para que isso não aconteça? Para responder a primeira pergunta,
é interessante entender como são feitos os contratos. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque cada contrato pode ser feito de um jeito totalmente diferente do outro e não tem como saber com certeza como todos os contratos são feitos. Mas usualmente, um contrato abrange 3 etapas. A etapa de levantamento de requisitos, a construção do software em si e o período de implantação e manutenção. A empresa geralmente fecha o contrato por um valor X que deve ser pago em X vezes. Os primeiros pagamentos são feitos enquanto o software ainda está em um período de levantamento de requisitos e construção. Em alguns contratos, o restante do pagamento está condicionado com o período de implantação, onde a empresa contratada só recebe se já estiver implantando o software no cliente. Por implantação, entenda como o período em que o software é instalado nos servidores do cliente ou na nuvem do cliente, e algumas pessoas da empresa contratada vão até o cliente para efetuar algum tipo de treinamento. Muitos contratos também estipulam um período inicial de manutenção, onde a empresa contratada é obrigada a executar qualquer manutenção de cunho corretivo no sistema sem receber nenhum adicional para o mesmo. Essa etapa é geralmente onde a empresa pode começar a ter um certo tipo de prejuízo, tendo em vista que o sistema pode conter muitos bugs e a empresa pode ter que alocar muitos developers ou analistas para solucionar os problemas que surgirem. Pelo fato dessa etapa ser uma etapa onde a empresa não recebe ou recebe pouco pelo trabalho despendido, e pelo fato do período de manutenção, por muitas vezes, ser mais barato do que as etapas de criação e construção do projeto, pelo fato de que muitos gerentes e donos de empresas enxergam o ciclo de software como tendo início, meio e fim, as empresas acabam por alocar desenvolvedores que, teoricamente, são mais baratos para essas etapas pós-construção de software. Ainda existe um outro monstro, que ronda muitas empresas, e é quando a empresa dona do software permite que alguns clientes adicionem features que não servem para outros clientes. Com o tempo, o que acontece é que a empresa pode ficar com versões tão diferentes do mesmo projeto que eles já não são mais o mesmo projeto. E até o processo de deploy e implantação de novas features pode ser diferente. E isso pode causar uma série de outros problemas que não são o escopo desse vídeo agora, mas eu pretendo abordar esse tema em outros vídeos. O que eu estou falando aqui pode parecer alienígena para muitas pessoas, porque hoje em dia existem muitas startups e empresas que se dedicam exclusivamente na construção de um produto e nunca nem trabalharam com esse tipo de contrato. Nessas empresas, normalmente, você pode encontrar muitos projetos, mas todos eles têm uma raiz em comum. Devem servir ao negócio central da empresa, que geralmente é um app ou um site, ou os dois, e ambos oferecem um serviço específico. E olha que eu nem estou falando de um problema que todas as empresas passam e é muito difícil de resolver: a rotatividade de empregados. Muitas empresas não conseguem segurar funcionários por mais de 3 anos, sendo que a média de um desenvolvedor de software em uma empresa de programação, né, de software em si, é de 2,3 anos em empresas maiores e 1,5 anos em empresas pequenas. Então, se você é dono de empresa e seus funcionários estão aí há mais de 3 anos, pode se considerar um excelente chefe. Digo isso porque o principal motivo de desenvolvedores procurarem outras empresas para trabalhar é porque eles ficam insatisfeitos com a empresa que eles estão trabalhando, e isso por vários motivos que não vale a pena aprofundar aqui, mas um deles é relacionamento com o chefe. Um desses 2 fatores, sendo 1, a rotatividade de funcionários, e 2, a alocação tardia de desenvolvedores júnior em projetos sem presença de um ou mais desenvolvedores sêniores que participaram do projeto, esses são um dos motivos pelos quais os softwares até podem começar bem, mas acabam por se tornar um inferno para se trabalhar. Aí eu vou para a segunda pergunta: como fazer com que isso não aconteça? Então, eu não tenho uma resposta definitiva para isso. E eu também não sou guru de nada para dizer que o que eu estou dizendo aqui é o correto ou é o que deve ser feito. Por isso eu vou me atentar aqui a apontar possíveis soluções de uma forma um pouco prática. Primeiro, é importante que uma empresa saiba que o que ela imagina como software finalizado é, na verdade, o fim de um ciclo e o início de outro ciclo, que pode e vai conter criações de novas features e evolução do software. Tendo isso em vista, é ideal que a empresa continue tratando o software não como algo que agora virou um estorno, mas sim como um projeto que ainda está em continuidade e necessita da mesma atenção que foi dada a ele no início do projeto. Segundo, é fundamental que a equipe inicial que é montada para realizar o projeto contenha pessoas que teoricamente não estejam no projeto só por um período específico e que essas pessoas variem de aprendizes a experientes. E é necessário que logo no início do projeto haja uma intenção de se criar uma cultura na equipe onde as pessoas compartilhem conhecimento e onde exista a possibilidade de que se veja com bons olhos técnicos o peer review, o pair programming, e que seja incentivada a criação de documentação para processos críticos do sistema, porque é muito importante documentar algumas decisões chaves e documentar também o motivo pelo qual a decisão foi tomada.
Porque não só as características do projeto podem mudar no futuro, mas também a forma como as pessoas pensam sobre o mesmo problema no futuro pode mudar também. Um fator importante, tanto no processo de desenvolvimento do software, quanto na fase em que o software está sendo usado pelo cliente, é sempre manter pessoas com experiência perto das pessoas que estão começando. Um júnior aprende muito mais rapidamente, estando próximo de um developer mais sênior, que deve agir como um mentor para que o profissional júnior tenha um exemplo do que fazer quando se tornar sênior. É importante também que a empresa entenda esse papel do developer sênior e não encha o seu bucket de tarefas a um ponto que ele não tenha tempo nem para se coçar. Porque se for assim, ele não vai conseguir agir como um mentor para ninguém, o que vai fazer com que o developer júnior se sinta por muitas vezes perdido. Eu sei que muito disso que eu estou falando pode parecer de difícil execução, e é porque é mesmo. Desenvolver software não é fácil, pelo menos bom software. As chances são que se você seguir a melhor metodologia, tiver uma boa equipe, você vai acabar com um software que é mais ou menos. Digo isso porque os requisitos sempre mudam, as características do software também mudam, a demanda aumenta, algumas features são repensadas depois, um novo conceito de negócio surge quando o software já está em produção há anos. Isso torna necessária a refatoração de uma parte grande do sistema, que pode ser feito por uma equipe que nem estava na empresa quando o sistema foi construído. E isso se essa nova equipe não disser que tem que refazer do zero, né? Porque parece que a solução para tudo na área de software é jogar fora tudo que tem e refazer do zero, e dessa vez da forma certa. O que eu quis com esse vídeo foi levantar essa questão de software, geralmente, na grande maioria dos casos, não tem fim. E que para isso é importante que quem está desenvolvendo tenha isso em mente para que possa dar o mesmo valor a esse software, seja no início do desenvolvimento, quanto quando o software já está em produção e sendo usado por anos. Bom, com isso eu fico por aqui. Eu me despeço de vocês e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para receber notificação todas as vezes que tiver vídeo novo aqui. E eu vou começar a tentar lançar pelo menos vídeos quinzenais, mas vamos ver se a gente consegue aí tentar até lançar vídeos semanais. Tenham todos uma ótima semana, se cuidem, fiquem em casa se puderem e a gente se vê.